quer ir passar a linha também, meu irmão? Lá é mais legal? Fica a dica aqui, viu? Às vezes lá tem até lanche, dependendo da sua professora lá. Não, a turma do Conselho de Educação Cristã proibiu, não foi, Aline? Não pode lanchinho, irmão. Tem criança que tem intolerância. Aí a Maria Helena fica lá segurando a aia, tem intolerância, aí vem aqui. Aí o tio Lucas vai lá dar um biscoito para ela. A mãe ficou 5 anos segurando para não dar açúcar para a menina, o tio dá uma bala para ela, né? Muito bem, queridos. Vamos aí então nos dedicar à palavra do Senhor. Hoje nós concluímos um estudo, né? Começamos há 2 semanas atrás. Semana passada estive lá na congregação Bereia falando sobre esse exato tema. Não, imagina, quero disciplinar todo mundo. Estou estressado, Roseli. Vou sair, imagina, se dependesse de mim, né? Aí eu disciplino você sem razão, você vai me denunciar no presbitério e me disciplina. Ah, que bênção. Muito importante, irmãos, por isso falar sobre o assunto, por isso falamos lá com a turma lá na Bereia semana passada, porque esta é uma marca da verdadeira igreja, né? Então essa é a preocupação nossa. Os nossos catecúmenos aí estão versados no assunto. Tivemos essa aula recentemente na nossa classe de novos membros, para que depois também, quando você for disciplinado, você não fique magoado. Denis me alertou essa semana de um caso aí que aconteceu. Poxa, eu adulterei, a igreja expôs meu pecado só porque eu saí com 8 mulheres diferentes e abandonei minha esposa. E aí o cara foi processar a igreja. Camarada, você assinou embaixo quando você entrou nessa igreja. E nós vamos levar esse argumento para o juiz, tá bom? E há juízes que já advogaram causas. Então, importante, meu irmão, você conhecer a doutrina da igreja, os fundamentos da igreja. Essa é uma marca de uma igreja verdadeira. E por isso, tão importante, por isso, a preocupação, né? Há 2 semanas atrás eu perguntei qual dos irmãos presentes já tinha estudado sobre o que é disciplina eclesiástica propriamente e não simplesmente saber que de vez em quando o pastor põe alguém de banco. Eu não ponho ninguém de banco, isso não existe na IPB. Disciplina é uma marca da igreja, a gente precisa sempre entender como isso funciona, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos dê graça. Em assuntos difíceis a gente ora mais, né? A gente ora clamando misericórdia de Deus, né? Esse é um desses assuntos, eu penso ser. E aí então eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente já tratou e a gente conclui da metade para frente, né? O que ainda ficou da nossa aula. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo dia que é do Senhor, e nós temos o privilégio, Senhor, e o dever de não nos dedicarmos a nenhuma outra coisa, senão ao deleite da nossa alma no Senhor, Pai. Queremos fazer isso essa manhã, Senhor, queremos abrir a Tua palavra e ver como ela produz vida em nós. Disciplina é assunto difícil para nós, Pai. Todos nós somos falhos e nenhum de nós tem alegria em ser corrigido pelo Senhor, mas nós sabemos que o Senhor corrige ao filho que ama. Por isso oramos, Deus, para que o Senhor nos ensine o caminho de fidelidade, Senhor, na correção, no trato do Senhor conosco, que nós conheçamos o Teu amor paterno, Pai, ao sermos ensinados por Ti. Que o Senhor nos reestabeleça quando formos disciplinados, Pai. Que a igreja do Senhor cresça em santidade, que a nossa vida seja aperfeiçoada em Cristo. Assim nós oramos, Pai, assim nós clamamos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Então eu vou passar rapidamente aqui pelos nossos slides para a gente rever um pouquinho da última aula, você refrescar a memória ou ficar com remorso porque não veio, aí você assiste no YouTube lá, tá bom? Ou então, caso surja alguma dúvida aí, a gente retoma. Então começamos por não julgueis, né? Nossa, pastor, quem julgar vai para o inferno. Então, vamos toda a igreja de Cristo. A Bíblia não proíbe o julgamento, meu irmão. Não proíbe. A Bíblia, pelo contrário, ela ensina que o julgamento não deve ser parcial. A nossa tarefa é julgar as questões e nós devemos julgar conforme a reta justiça. Com a medida que eu lhe julgo, eu serei julgado. Se eu uso a Bíblia para dizer, meu irmão, você está em pecado, você usa a Bíblia para dizer que eu estou em pecado. Se não fizermos isso, meu irmão, nós vamos ser pessoas com a humildade no lugar errado. A gente está sempre em nome da humildade. Não, imagina, eu não posso dizer que eu sou melhor que a Roseli e eu tolero os pecados dela, ela tolera os meus.
e a gente acaba nivelando por baixo. Eu não cobro os seus pecados, você não cobra os meus, nós damos a mão juntos e descemos naquele toboágua duplo com uma boia para o inferno, né? Vamos todos, né, viver na impiedade contra Deus. Então, não é um argumento, meu irmão, a ideia de não julgar. A partir daí nós começamos a pensar sobre a disciplina em si e usamos a confissão de fé de Westminster como uma estrutura, né, como um caminho para expor o assunto da disciplina. Em primeiro lugar, a confissão de fé fala sobre a liderança da igreja. Cristo, o rei e cabeça, deu o governo nas mãos dos oficiais da igreja. Então é responsabilidade dos oficiais governar a igreja e mantê-la pura com a autoridade das chaves do reino de Deus. Aí você que não estava na outra aula fala assim, sabia que eles eram católicos? Não somos católicos, meu irmão. As chaves do reino não são permitir que alguém seja salvo ou proibir alguém da salvação. É o poder de reconhecimento. Lemos alguns textos e veja aqui o Rod comentando a confissão de fé, dizendo: essa tarefa da igreja é puramente ministerial e declarativa. Quando você demonstra sinais de fé, a igreja reconhece os seus sinais de fé. E qual é o meio pela qual ela lhe abre o reino dos céus? O sinal visível da fé. Qual é o selo visível da fé? Batismo. Por meio do batismo, a igreja diz: eis aqui um crente. E aí o Lucas, batizado, eu nem lembro quem era. Era Edmilson, não era Edmilson? Nós pegamos você para Pinguço, não foi? Foi, o Edmilson. Apanhou a aula inteira, não foi? Eu falei que o Edmilson tinha bebido cachaça, capotado o carro, matado alguém, não foi, Maria Helena? Separou da Maria Helena, é verdade. É triste, né? Triste e terrível. Então, se esse irmão, uma vez batizado, apostata da fé, o trabalho da igreja ainda é ministerial e declarativo. Não é a igreja que põe o crente para fora do céu. A igreja olha e fala: parece que este não é um crente que vai para o céu. Então nós vamos, como caminho final da disciplina, desligar você do reino de Deus. Então essa é a tarefa da igreja, a tarefa final da igreja. Então por aí pensamos na autoridade. Falamos sobre o propósito da disciplina, citando tanto a confissão de fé, quanto o código de disciplina da nossa igreja, bem resumido, edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros e faltas, promover a honra de Deus, a glória do Senhor Jesus e o próprio bem dos culpados. E aí até João Calvino falando numa linguagem que amassa a gente, né? Pô, Calvino é mais legal. Falando da glória de Deus, falando sobre disciplina, Calvino não é tão Calvino assim, né? Olha como ele diz, por exemplo, ele está falando da igreja, olha, visto ser ela o corpo de Cristo, não pode ser poluída por membros fétidos e pútridos desta natureza, sem que alguma ignomínia, sem que alguma vergonha recaia sobre sua cabeça, sobre a cabeça da igreja. E aí então, falando com tanta dureza, Calvino está condenando pecados, falando sobre o propósito da disciplina. Qual é o propósito da disciplina? Resumidamente, Calvino, a confissão de fé, o código de disciplina da IPB, todos eles resumem esses três. Guarde aí, meu irmão. Primeira coisa, correção do faltoso. Nós queremos que o irmão em pecado volte a Cristo. O objetivo essencial da disciplina é este. Meu irmão, volta. Edmilson, para de beber cachaça, Edmilson. Nós queremos que o nosso irmão seja fiel em Cristo. Qual o segundo objetivo? Ensino para a igreja. A nossa confissão de fé cita um dos textos que nós vamos ler de 1 Coríntios, agora falando sobre o tratamento. Ela cita o purgar o velho fermento. É um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Quando pecados não são corrigidos no seio da igreja, eles trazem escândalos. Não só o Edmilson aí, nós vamos ter que trocar o Edmilson hoje, né? Vamos ficar pondo ele de pinguço o dia inteiro, né? Pode pegar o Lucas, tá bom. Que o Lucas, então, dá um pecado, irmão. Não? O pinguço já foi demais, né? O Lucas agora, ele cresceu para drogas mais fortes. O Lucas está cheirando cocaína. Tá bom, você fica cada vez mais sério, né, Maria Helena? Que terrível. Não, o Lucas está desviando dinheiro da empresa. É por isso que o metrô não chega em Guarulhos, irmãos. O Lucas está lá, desviando verba. O Lucas soube-se publicamente, o Lucas foi demitido da empresa
Porque ele desviou 16 milhões. E Deus julgou ele já botando fogo no carro dele. Pegou fogo no carro do Lucas outro dia, né? 16 milhões. O Lucas foi condenado pelo Ministério Público e não devolveu o dinheiro, que já tinha lavado o dinheiro na conta nas Bahamas. E aí tá lá agora o Julião olhando e falando assim: dinheiro do missionário. Eu mandei para missões nas Bahamas, meu iate. Eu sou missionário da Disney, irmãos. Eu tenho chamado missionário para Disney, eu vou. Aí me vê um Julião e fala assim: poxa vida, rapaz, estou aqui trabalhando com muito ardor, com muita dificuldade, e o presbítero da igreja roubando, e está lá servindo a cena domingo à noite. Ninguém faz nada. Quer saber? Eu vou começar a passar a perna naquela turma lá. Eu vou vender seguro falso. Eu vou fazer o que eu puder fazer. O Julião agora decidiu. Por quê? Porque o pecado do Lucas não tratado levedou toda a massa. E ensinou o Julião que pode pecar à vontade, não tem problema não tem consequência não, e tá autorizado. Você está vendo? E aí você não só vai ficar sem metrô, mas vai andar de carro sem seguro, que o Julião vai te vender o seguro lá falsificado. Então, problemas, irmãos, que a disciplina vai zelar pela igreja. É um ensino para toda a igreja, inclusive ensino de aquele que está de pé, veja para que não caia. Disciplina, meu irmão, é para bater no fariseu que levanta e diz: Senhor, obrigado porque não sou como este roubador. Meu irmão, disciplina é para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho plena capacidade de ser como este roubador. Então, é ensino para a igreja. E a terceira e a última questão é a defesa e a honra de Cristo. Aí vai o colega do teu prédio lá, né? Aqui no Alegria. Imagina se todo o Alegria descobre essa notícia. Aí nós vamos virar a chacota do bairro, que o Alegria é metade do bairro, né? O Lucas mora lá. E aí os moradores do Alegria, o Edmilson e a Maria Helena agora, vão descer lá na feirinha do prédio lá e vão ficar ouvindo: nossa, imagina o que a pessoa da tua igreja fez, que absurdo. Nossa, vocês nem são crente não. Ser crente desse jeito é melhor não ser crente. Ô, meu irmão, ouvi isso com força, viu? Quando um pastor nosso apostatou da fé. A defesa da honra de Cristo vem na disciplina. O fato de um irmão pecar, de um pastor pecar, de um presbítero como o Lucas pecar, não arranca a glória de Cristo. Porque por meio da disciplina é anunciado a toda a igreja dizendo: esta é a igreja de Cristo e o dono dela, o Senhor Jesus, não aceita esse tipo de comportamento. Por isso esse irmão está sendo corrigido. Então pense, meu irmão, a correção não é vergonha para o pai que corrige. É vergonha o pai que não corrige seus filhos. Agora, quando o juiz julga o criminoso, é vergonha para ele que o criminoso é condenado? Assim a honra de Cristo é mantida. Assim o bom padrão de santidade da igreja do Senhor é mantido. Então estas são as três finalidades da disciplina eclesiástica: corrigir o faltoso, trazê-lo de volta ao arrependimento, ensinar a igreja que não ande no caminho e defender a honra de Cristo. Certo? Estamos juntos aqui? Não apostatou da fé até agora? Beleza, meu irmão, vamos lá. O que a gente vai pensar hoje, propriamente? A gente quer olhar para como isso acontece na prática. Foi aqui que nós interrompemos a nossa aula há 2 semanas atrás. Quais são, então, os meios de tratamento da disciplina? Eu estou em pecado. Um irmão amado em Cristo está em pecado. É um pecado privado, é um pecado público. Como lidar com isso na prática? É isso que a gente vai olhar um pouquinho mais ao longo dessa aula, tá bom? Então, mais uma vez, Confissão de Fé de Westminster. Abra a sua confissão de fé. Você não trouxe não com a Bíblia aí, meu irmão? Pouco presbiteriano você, hein? Vamos ler a confissão de fé, daqui a pouco a gente lê a Escritura. Capítulo 4 da nossa confissão, capítulo 30, parágrafo 4, falando sobre a disciplina. Ele diz assim: para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. A própria confissão de fé já está descrevendo.
Ah, que pena, não vou poder mandar o Lucas rezar 20 Ave Maria e 3 Pais Nossos. Sabe que negócio? A pena está já clara, porque estas penas provêm da Escritura. Não é da cabeça do pastor o que deve ser feito. E nunca é tarefa do pastor a disciplina eclesiástica. Por que eu tenho falado tanto do pastor por alguém de banco? Essa é a prática de muitas igrejas. Quantos de vocês passaram por outras igrejas em que o pastor vinha pondo alguém de banco? Eu citei na outra aula sobre os irmãos que já foram assembleantes e tal, e contavam do pastor chegando na igreja no domingo à noite com uma lista de nome das irmãs que cortaram o cabelo durante a semana, para excluí-las da igreja. A falta não é bíblica, a correção não é bíblica. Entende o problema? Então existe uma progressão, existe uma proporção e a disciplina precisa observar isso. Então olha a nossa confissão de fé já dizendo, o trato é segundo a ordem, segundo a natureza da falta que é cometida. Falta que a nossa confissão de fé chama até de crime, tá bom? Criminoso. Você vai achando a lei do Senhor é pior do que a lei do país, hein? Olha lá algumas questões importantes da natureza da falta. Ela é pessoal ou geral? Ela é pública ou ela é velada? Né? Nós citamos essa questão na outra aula, pensando aí no Edmilson. Vamos pegar outras pessoas. Né? Fernando, a Evelyn está dando aula hoje? Está dando aula. A Evelyn está lá dando aula. Fernando traiu a Evelyn, irmãos. Fernando adulterou. Pô, Fernando, você também, cara, difícil, né, irmão? Em fazendo isso, o Fernando confessou o seu pecado a Evelyn, e eles procuraram o pastor da igreja, e a Evelyn se dispôs a perdoá-lo, o assunto se resolveu no lar, a pessoa com quem o Fernando se encontrou morreu depois de um tempo. Bem dramático aqui, né? Deixa eu cercar bem o assunto. Quem sabia disso? O Fernando, a Evelyn e a mulher com quem o Fernando saiu, e a mulher morreu. O Fernando e a Evelyn se reconciliaram e se perdoaram. Por que eu iria expor uma falta dessa igreja? Eu estou resolvendo o escândalo ou eu estou criando o escândalo? Eu já fiz tantas vezes essa pergunta, é a minha pergunta clássica para ensinar sobre disciplina. Estou resolvendo ou criando um escândalo? Criando um escândalo. Agora vamos imaginar que esse adultério do Fernando aconteceu e numa manhã do dia 28 de janeiro, a moça que não morreu, com quem o Fernando dormiu, chega na porta da igreja e começa a dizer: Fernando, sem vergonha, me assume. Que vergonha, irmãos. E aí o pastor chama o Fernando e a Evelyn em particular, resolve em particular, aí a moça morre. Pobre moça, né? Não tem redenção para ela, só para o Fernando, né? E aí o pastor resolve o negócio no sapatinho. Se o escândalo é público e eu resolvo privado em silêncio, eu resolvi ou aumentei o escândalo? Entende? A proporção da falta. Quando o pecado é público, a reparação é pública. Quando o pecado é privado, o trato do pecado é privado. E às vezes é privado e evolui para público. E aí vamos imaginar lá o pobre Fernando, a Evelyn está lá, nem sabe de nada acontecendo, né? Imagina a Evelyn assistindo essa gravação depois, irmãos. Nossa, pai, aí é outro problema, né, para resolver. Então, imagine que acontece um caso, um problema assim, e a falta é tratada em particular. O Fernando está arrependido, tal, não sei o quê, e a pessoa com quem ele dormiu descobre que está grávida do Fernando. Foi tratado em particular, mas agora precisa crescer para um trato público. Precisa ser exposto, porque será exposto. Então, veja, meu irmão, como estas coisas visam a edificação da igreja, a santificação da igreja. Se eu não tenho o fermento poluindo o resto da igreja, para que expor? Entende? A ideia, o objetivo da disciplina sempre é tratar a santidade da igreja, zelar pela vida dos irmãos, corrigir os irmãos. Meu irmão, disciplina nunca deveria ser um momento de alguém esfregar as mãos e falar: vamos saber o babado que está acontecendo. Essa é a pior coisa que pode acontecer num caso disciplinar no corpo de Cristo. Pior coisa. Alguém tratar isso como fuxico gospel. Já viu essa página do Instagram? Se você conhece, cuidado, meu irmão. Se você não conhece, nem procura.
O Fuxico Gospel lá, o Ricardo levantou a mão muito rápido, Ricardo. Vou achar que você segue o Fuxico Gospel. Não, reverendo, você trouxe os dois exemplos, né? O primeiro foi tratado no particular. Sim. E, bom, ele foi disciplinado, se arrependeu, ele continua participando da comunhão normalmente. Beleza. Passaram-se 3 meses e isso veio a público. A partir do momento que isso veio a público e a igreja toma conhecimento e a disciplina ela se mantém, o senhor traz a público, eu conversei, ele se arrependeu, ou novas medidas têm que ser tomadas? Na verdade, Ricardo, o afastamento da comunhão não está ligado a ser público ou privado. O afastamento da comunhão está ligado à gravidade do pecado. Então vamos pensar o seguinte, meu irmão. Para a salvação, não existe pecadinho e pecadão. Se você roubou 16 milhões ou se você roubou uma bala, você vai para o inferno. Pecado é pecado, para a condenação. No trato das consequências, há diferença entre pecados e pecados. Uma coisa é eu mentir para a Sara que o carro não foi 35 mil, foi 55 mil. Menti para ela porque eu queria fazer o meu capricho. Mentir é pecado. É suficiente para mandar para o inferno. Tem uma gravidade. Agora, eu mentir para a Sara que, na verdade, eu mantenho 2 famílias além dela, é um pecado da mesma gravidade do carro? Se eu mato uma pessoa, como repara um pecado dessa gravidade em função da mentira que eu contei para minha esposa? Existem consequências diferentes. Com base nisso, a dureza do trato. Então, deixa eu te dar um exemplo. A nossa confissão, ou melhor, nosso código de disciplina traz agravantes e atenuantes. Vou citar alguns para você. Experiência religiosa. Quanto tempo tem de igreja esse irmão? Ele é um neófito, tem 6 meses que esse irmão foi batizado. Ele não faz ideia do que ele está fazendo, é insensatez. Ou ele é um presbítero de igreja a vida inteira e de presbiterato. Ele tem muito mais responsabilidade quanto ao que ele faz, ele tem muito mais capacidade de julgar as coisas do que um irmão jovem, recém-chegado na igreja. São agravantes e atenuantes. O próprio histórico, né? Vamos pensar, o Lucas não é a primeira vez que ele roubou. O Lucas, ele rouba dessa empresa, da outra empresa, da outra empresa. Agora, as empresas que assistem a gravação vão lá conferir se o Lucas roubou, né? Olha para você ver, eu tenho um histórico que me mostra que o Lucas é um irmão que não tratou um pecado nessa área, porque há anos. A própria reincidência, o Lucas já foi disciplinado 3 vezes por causa de roubo, não aprendeu a lição, vai ser disciplinado a 4ª vez. Entende? São agravantes. Por isso, Ricardo, o afastamento da ceia está ligado mais à gravidade da falta do que da publicidade da falta. Então, por exemplo, é possível que a falta seja corrigida em particular e a pena em particular seja o afastamento da ceia. Ninguém sabe que aquele irmão está afastado da ceia, mas ele está. Entende? Então, é um trato particular e o afastamento, a pena, está ligado à gravidade do pecado e não necessariamente a se é público ou privado. Entendeu? Isso é uma área de santificação e não de testemunho. O afastar da ceia é porque ele não julgou o próprio coração. Ele não disciplinou a si mesmo, como ordena 1 Coríntios capítulo 11. Como ele não corrige a si mesmo e come e bebe juízo para si, o fato do pecado dele se tornar público e escandaloso está dizendo: há muito tempo o coração dele não se corrige. Qual é o trato amoroso da igreja? Meu irmão, para que você não coma e beba juízo para si, para que você não tome do sacramento do Senhor indignamente, se afaste. Vai tratar o teu coração, vamos resolver esse pecado e depois você volta à comunhão da ceia do Senhor. Ceia, meu irmão, é meio de graça e de juízo de Deus. O irmão que está debaixo de grave pecado e é afastado é para que ele não sofra maior juízo de Deus participando indignamente da ceia do Senhor. Então, é nisso que nós estamos pensando sobre o grau, né, por assim dizer, da pena. Eu vou falar mais sobre isso. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só o Ricardo. Ô, reverendo, só mais uma coisa, assim. Beleza, tem a gravidade da pena. Vou dar o exemplo do Lucas. E veio a público e ele se arrependeu. O fato de ele simplesmente se arrepender,
ele já pode participar da comunhão? Ou vamos dar um exemplo lá do povo que saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia. Daniel, ele ainda continuava fiel, mas ele estava afastado do culto público porque a nação sofreu o juízo e ele fazia parte daquilo. Mesmo arrependido, é possível ele não participar da ceia e, 3 meses, 6 meses, mesmo arrependido? Sim. Por que eu estou pensando isso, Ricardo? O próprio Código de Disciplina está instruindo a liderança da igreja a lidar com isso, dizendo, quando termina a disciplina? Quando o irmão dá provas de arrependimento. É esse o compromisso. O Lucas está roubando pela 5ª vez. E quando ele é chamado do conselho, ele chega lá dizendo, não, estou arrependido. Tá bom, Lucas, cadê o dinheiro que você roubou? Não sei mais. Meu irmão, você tem que devolver o dinheiro. Então, não vai dar. É sinal de arrependimento? Às vezes eu preciso de tempo para tratar o Lucas e realmente saber se há arrependimento. Tá lá o Fernando aqui, né? O Fernando lá traiu a Evelyn, toda a confusão lá, infelizmente aconteceu. E aí, a Evelyn diz assim, Fernando, eu queria que o teu telefone não tivesse senha agora, para que eu pudesse te ajudar a não ser tentado. E o Fernando fala, tá bom, eu estou arrependido, eu quero reatar o casamento, eu estou muito triste, mas eu não vou te dar a senha do meu telefone. É sintoma de arrependimento? Às vezes eu preciso de tempo para tratar isso. Então, por isso que a disciplina vai lidar com o tempo. A pena do afastamento da ceia vem com, às vezes por 3 meses, às vezes por 6 meses e às vezes por tempo indeterminado. O Lucas, às vezes, foi disciplinado, afastado da comunhão e ele está na rebeldia. O Lucas saiu xingando a igreja, dizendo, eu vou processar vocês. Por tempo indeterminado. Como é que eu vou dizer, não, daqui 3 meses você volta? Quando ele vai voltar? Quando, então, o Lucas se assentar com o conselho e disser, irmãos, eu roubei, está aqui o dinheiro, a parte que eu já gastei eu não tenho como devolver, mas está aqui um penhor de bens aqui, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, eu consigo ver, o conselho da igreja, como tribunal, consegue ver sintomas de arrependimento. Esse é o momento de reaver o irmão à comunhão. O que a Roseli perguntou, e a exclusão? Nós conversamos com o Lucas, nós repetimos a conversa, nós insistimos com ele por tempo indeterminado e tudo o que a gente fez foi em vão. E o Lucas botou a igreja num processo, pediu a exclusão da membresia e deu um abraço. Como que nós vamos lidar com esse irmão? O que era um afastamento de um crente pensando que, olha a nossa devocional, quem sabe é um crente que se afastou da luz do Senhor. Às vezes cresce para algo que pareça, ele nunca foi crente. Ele não dá nenhum sintoma de arrependimento. Isso se agrava para considerá-lo como gentio publicano. Vai ficar mais claro isso nos textos que a gente vai ler agora. Nós vamos ler Mateus 18, 1 Coríntios capítulo 5, 2 textos aí, nós vamos olhar separadamente, vão ajudar um pouco. Ricardo, se perseverar a dúvida, me fala aí, meu irmão, vamos trocando ideia. Mas olha aqui, só antes de passar o texto, o nosso artigo 1º do Código de Disciplina está instruindo aqui, dizendo, olha, a igreja reconhece o foro, ou melhor, a igreja reconhece o foro íntimo da consciência, que escapa à sua jurisdição, da qual Deus é o juiz, mas reconhece também o foro externo, que está sujeito à vigilância e à observação. Sobre quais faltas a igreja vai tratar? Sobre aquelas que há foro, sobre aquelas que há a possibilidade de olhar, julgar e entender. Poxa, o Adriano chega para mim e fala assim, rapaz, tem um amigo que trabalha na empresa do Lucas, e eu fiquei sabendo que o Lucas roubou 16 milhões. Adriano, como a gente pode atestar isso? Como a gente pode saber desse pecado? Você pode escrever uma denúncia? Você tem provas? Não, não tem. Isso aconteceu lá num negócio velado lá e ninguém sabe disso. Como nós vamos disciplinar o Lucas? No melhor dos casos, nós vamos acariar provas. Nós vamos ligar na empresa, nós vamos procurar esse amigo. Quando surge uma situação que não há conhecimento, como é que nós vamos julgar aquilo que não há conhecimento? Nós não soubemos que aconteceu isso. Até mesmo nisso, a igreja trata no Código de Disciplina que a falta vai ser corrigida em até 2 anos depois de que foi tomado ciência da falta. Ou seja, agora a gente sabe que o Lucas roubou. A gente tem 2 anos para tratar esse pecado com o irmão. Agora, se a igreja sabe, se o conselho sabe,
Por 2 anos inteiros o pecado foi ignorado. Ninguém foi firme para ir lá chamar, confrontar e corrigir. Prescreve. A igreja perde seu direito. Conviveu tão pacificamente com o pecado que o nosso código de disciplina diz: agora já não é próprio mais corrigir, a vergonha já se instaurou, é vergonha para a própria direção da igreja, o próprio conselho da igreja colhe, né, a vergonha disso. Então, sobre o que a igreja vai trabalhar com disciplina? Essencialmente sobre aquilo que é público. É farisaísmo nosso corrigir o pecado público do Fernando e não corrigir o adultério que o David cometeu em pensamento terça-feira às 7 da manhã? Meu irmão, como é que eu vou saber que ele cometeu um adultério em pensamento terça-feira às 7 da manhã? Não tem como corrigir isso. Quem disciplina essa parte? O Senhor. Toda disciplina é disciplina de Deus. A igreja é instrumento em determinados momentos. O do Fernando se tornou público. Agora é dever da igreja tratar e corrigir o problema, uma vez que a falta é conhecida. A igreja labuta sobre faltas conhecidas, tá bom? Vamos lá para o texto bíblico, meu irmão. Tratativa de Mateus. Vamos pensar aí no Mateus capítulo 18, verso 15 a 20. 15 a 20. Vou pedir a Sara ler para nós, você vai ficar com saudade dela depois que o Timóteo nascer. Olha lá, meu irmão, quem voltou. Olha lá, meu irmão, lá no fundão, lá atrás da Denise, lá, ó. Lá dentro da salinha, ó, você não conhece aquela criança. Você não conhece aquela criança. 3 meses sem Maíra e contando. Só o Adriano, né? Dê pra gente, amor. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida, por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meu irmão, há pecados que são em tratos pessoais e não gerais. Lembra do que eu citei anteriormente? É um pecado pessoal. A Maria Helena falou para toda a igreja que eu roubei. Quanto que a igreja tem para roubar? Eu ia falar 16 milhões, mas a gente não tem 16 milhões, irmão. O pastor roubou dinheiro da igreja. Uma calúnia. Maria Helena espalhou isso para todo mundo. O que a Escritura ordena quando uma irmã pecou contra mim? Qual a minha responsabilidade? Mateus 18 te traça um claro caminho. Vai ter com a tua irmã, vai ter com ela, vai arguir entre ti e ela somente. Maria Helena, por que você disse isso, minha irmã? Não, você roubou, pastor. Minha irmã, eu não roubei. De onde surgiu essa ideia? Aí a Maria Helena fala assim, Deus me revelou. Então imprime a revelação para nós e põe como prova sobre a mesa. Eu vou ter com a Maria Helena. E quem sabe assim a Maria Helena diga, pastor, eu estava magoada porque você não foi lá na minha casa tomar café. E aí eu resolvi espalhar essa mentira para quem sabe você fosse embora e viesse um outro pastor que toma café lá em casa. E aí conversando a Maria Helena diz, é verdade, pastor, foi mal, eu fiz errado. Vamos lá tomar um café? Vamos tomar um café. Tomar café da Maria Helena é bom, irmão. É uma bênção. Vem acompanhado sempre de conselhos. É uma bênção. Resolveu-se o problema. Eu ganhei a minha irmã. O objetivo foi cumprido. A Maria Helena agora diz, irmãos, o que eu falei foi errado, me perdoem. Resolveu-se em Mateus 18, vai arguir com teu irmão, ganhaste o teu irmão. Não resolveu? Toma 2 ou 3 testemunhas. O argumento ali, meu irmão, vem de Deuteronômio 19:15. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo o fato será estabelecido. Roseli, Marli, vamos comigo conversar com a Maria Helena?
Eu fui lá, conversei com ela e ela continua insistindo que Deus revelou para ela que eu roubei a igreja. E aí a Marli cuidadosamente diz: minha irmã, olha, Deus não costuma falar assim com as pessoas. Vamos lá olhar o livro caixa da igreja, a movimentação financeira, o pastor não tirou dinheiro de lá. E aí a Roseli fala: Maria Helena, isso não é próprio. E a gente tem uma conversa. Quem sabe a Maria Helena ouça as nossas irmãs? Quem sabe com outros crentes amparando e apontando a falta, a Maria Helena se converta? Mas a Maria Helena continua na bronca. Eu não quero saber, esse pastor é um sem vergonha e eu não paro enquanto ele não for embora. Eu vou embora, Maria Helena. Tudo bem. O passo segundo está cumprido. Se eu vou ter com Maria Helena com 2 ou 3 testemunhas e ela me ouve, ganhaste teu irmão. Glória a Deus por isso, meu irmão. Está resolvido o problema. Se eu insistir pelos caminhos que a Escritura me expõe e não foi resolvido, apresenta-o à igreja. É um assunto que tem que ser resolvido pelas autoridades da igreja. É a elas que Cristo delegou o governo da igreja. É o texto que nós lemos lá no começo, mostrando as chaves do reino de Deus concedidas às mãos de Pedro, não como o primeiro papa, mas como um líder da igreja, como um apóstolo. Pedro tem a responsabilidade de, com o corpo da liderança da igreja, julgar, lidar com as questões. E o assunto vai, então, para a tratativa da igreja. Vai correr um processo disciplinar, meu irmão. O assunto precisa ser resolvido. E a Maria Helena, então, sendo corrigida por toda a igreja, publicamente, porque ela contou essa mentira para todo mundo, nós ganhamos a Maria Helena. Ela se arrependeu e parou de mentir. Glória a Deus, meu irmão. Corrigimos o faltoso, defendemos a honra de Cristo, trouxemos bem a toda a igreja, dizendo a todos os irmãos: falem a verdade em Cristo, não acusem mentiras sobre outras pessoas, quem quer que seja. Resolveu-se o problema. Roseli, e se a Maria Helena não me ouviu, eu, você e a Marli, não ouviu a disciplina da igreja, não ouviu todos os crentes, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. O que a gente faz agora? Diz o texto de Mateus 18: considera-o como gentio e publicano. Quem mente assim não são os crentes. Talvez a gente tenha se enganado sobre a nossa irmã Maria Helena, talvez ela não seja crente. Esta é a pena da exclusão. É aqui que chega a exclusão da membresia. Nunca é uma lista de pecados dizendo você fora, você fora, você fora. É o longo tratar de tentar recuperar um irmão e não havendo qualquer forma, depois de todo o desgaste, dizer: então não nos resta mais o que fazer. Quer ver? Lê um texto comigo. 1 Timóteo 5,20. Olha o apóstolo Paulo narrando quando ele fez isso. Eu vou pedir para Maria Helena ler e dizer: irmãos, tudo isso é uma história. Eu tomo café na Maria Helena de vez em quando. Não é verdade também que eu roubei da igreja, né, Maria Helena? Ou Deus te revelou e eu não sei. Ai, que bom. Que bom, Roseli, que se eu tivesse roubado e ainda tivesse sem dinheiro aí, nossa, imagina. Não passa R$1 dessa igreja na minha mão, graças a Deus. Vamos ler. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais o temem. Olha Paulo falando sobre esse trato público da igreja. Paulo mostrando que essa é uma prática do próprio ministério apostólico. E ainda à frente a gente vai ler também em 1 Timóteo, Paulo excluindo um membro da igreja. Você vai ver essa cena acontecer igualmente. Detalhe, meu irmão, não se aceita qualquer denúncia na Igreja Presbiteriana do Brasil sem cumprimento de Mateus 18. Se eu vou lá ao conselho dizer: estou sabendo por aí que a Maria Helena está falando mal de mim, a primeira pergunta é: você foi ter com ela? Não. Então vai ter com ela. Não existe, meu irmão, por que nós passarmos por cima de um princípio bíblico? Imagina se assim fosse. Aí a Adriele e o Renato, a Adriele chega e fala assim: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, porque o senhor precisa disciplinar o Renato. Eu falo: o que foi, Adriele? O que está acontecendo, minha irmã? Pastor, não sei nem como dizer isso, mas ele passou o café sem açúcar essa semana lá em casa. Você consegue imaginar isso? O William se queixando da Aline, dizendo: pastor, ela fez feijão e o feijão queimou. Você consegue imaginar isso?
vai arguir entre ti e ele. Imagina se todo o problema é posto para... Não, a igreja tem que resolver. Meu irmão, se é assim, o conselho da igreja não faria mais nada na vida enfim, é insustentável. É um princípio bíblico, Mateus 18. Não se aceita denúncia na Igreja Presbiteriana do Brasil sem o cumprimento de Mateus 18. Tá bom? Vinícius vai pôr fogo no nosso parquinho aqui, ó, certeza. Ele desceu lá de cima, irmãos, para fazer a pergunta. Vai lá, Vini. Eu tenho duas perguntas. Diga. Primeira pergunta, eu acho que é a mesma que o Ricardo fez. Imagina que, no exemplo do Fernando, ele fez o pecado, foi no trato pessoal, certo? E, foi hoje, beleza, legal. Passados 3, 4 meses, se torna público. Por alguém descobriu e tal, e a igreja agora está sabendo. Qual que é a postura da igreja agora? Expor o pecado. Expõe o pecado, mas a disciplina muda? Não. Se o Fernando estava afastado da comunhão antes, ele continua afastado da comunhão. Esse é um pecado grave. Sim. Imagina que o pecado foi assim, ó, vou te dar um exemplo, uma briga de casal. O Fernando e a Evelyn tiveram um grave desentendimento e o Fernando dormiu no sofá por uma noite. E aí a Evelyn me procura, vai lá, e aí... É razão para eu afastá-lo da ceia? Eu fui lá, admoestei a pena de ensino, repreensão. Fomos lá, sentamos, conversando, o Fernando se arrependeu. E aí deixa eu pegar quem aqui que é mais fifi. Que você é fifi. Não, brincadeira. Não me denuncia, por favor. A Bia se mudou e mora no apartamento vizinho do Fernando. Aí a Bia começa a contar para todo mundo na igreja que o Fernando e a Evelyn bateram um maior brigão. Na verdade, quem vai ser disciplinado nesse caso é a Bia, né? Por fofoca, propriamente. Fofoca é pecado bíblico, tá bom, meu irmão? E pecado bíblico é passível de disciplina. Então, cada um cuide do seu coração, né? Pensando nisso, era privado, agora ficou público. Talvez haja a postura da igreja de dizer, irmãos, nosso irmão Fernando foi admoestado pastoralmente e disciplinado em particular na data X, onde aconteceu um problema conjugal. Agora que esse problema se tornou público, que toda a igreja saiba que o nosso irmão não está indisciplinado, ele está arrependido e já foi disciplinado. Então, o que acontece agora? Só se anuncia a disciplina que já aconteceu. A vergonha é se nós passamos um pano. Se nós passamos um pano e agora diz, então, irmãos, a gente não ia fazer nada, mas já que todo mundo sabe, agora tem que fazer alguma coisa. Isso é vergonhoso. E aí isso viria acompanhado de, mas a nossa irmã Beatriz não andou no cumprimento de 1 Coríntios capítulo 5, que instrui a procurar a liderança da igreja e tratar um pecado, e porque ela não foi a parte ofendida. O pecado foi geral na situação dela, no ponto de vista dela. Ela deveria procurar e tratar. Então, a nossa irmã Beatriz está sendo admoestada. É uma admoestação, uma repreensão. Mas por que público, pastor? Vai falar com ela. Porque ela falou com a igreja inteira. Ela deu mau exemplo para todo mundo. E a gente não quer que esse fermento se espalhe e que a fofoca vire uma prática na igreja. Graças a Deus, essas coisas não estão acontecendo. Sempre bom repetir, né? Vai que alguém faz um recorte, põe um Reels no Instagram lá. Veja os pecados da primeira igreja. Veja o que aconteceu na primeira igreja de Guarulhos. É assim, né? Vai lá, Vini. E a segunda pergunta é no Mateus 18 mesmo, Certo. no versículo 18, que fala assim, ó, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Isso significa a adesão da membresia do corpo de Cristo? Exatamente. Então, quando um membro entra na igreja, ele se liga ao corpo de Cristo. Mas quando a igreja também exclui ele pela dureza do coração, ele é desligado do corpo de Cristo? Exatamente. Você estava no litoral paulista nessa aula. É porque, se quiser dar uma conferida assertiva mesmo, na primeira aula a gente falou sobre a autoridade da igreja. E a gente falou de textos como chaves do reino de Deus, ligar na terra, ligar no céu, o que concordarem está concordado, né? Então, é exatamente isso. O trabalho da igreja não é dar salvação para o Luiz Fábio, tirar a salvação do Luiz Fábio. É reconhecer. O magistrado da igreja trabalha no que é público. Eu devo reconhecer quais são os frutos da vida dele. E eu o recebo como parte do reino visível, a igreja visível de Cristo, ligando. E eu o excluo da igreja visível de Cristo, desligando. Detalhe, há gente desligada da igreja visível, que não é membro da igreja e é salvo.
e há gente ligado à igreja que parece crente e não é salvo. É o Senhor Jesus quem diz, há joio no meio do trigo. Então, é tão somente isso, Vini. A resposta, a perspectiva desse texto de ligar e desligar, nunca é autoridade espiritual. Me trata com respeito que eu te desligo. Não tem esse poder. E na IPB, nem o pastor tem esse poder. O pastor não pode excluir, receber, fazer qualquer coisa. É o conselho eleito pela igreja. É a igreja que recebe e que exclui. Certo? Dúvida aí, meu irmão? Quer confessar um pecado para nós te disciplinar e usar de exemplo? Não, brincadeira. Deus o livre. Faz isso não, Maria Helena. Você fuma, Maria Helena, escondido? Jamais. Imagina. É que vai que, né? Mateus 18. Vai lá, Roseli. E uma vez excluso, ele retorna. Então é ótimo, né? Então é ótimo, né? Que bom, graças a Deus. Eu vou responder a pergunta da Roseli um pouco mais com o texto de 1 Coríntios 5. É bom para nós, meu irmão, a gente andar mesmo nas dúvidas e respondendo. E a bênção para mim, professor, é pensar que as dúvidas de vocês estão sendo respondidas na aula. Nós estamos andando junto. Mas vamos pensar na prática. O membro excluído. Quem que foi mesmo que eu excluí aqui? Foi o Lucas, né? Lucas se arrepende depois. Passou 10 anos. Comeu o pão que o diabo amassou. E está arrependido, de coração. E a gente pede provas de arrependimento e o Lucas dá provas de arrependimento. A gente acompanha ele por 2 anos. E ele por 2 anos está lá, carpindo um lote para pagar a dívida dele lá com a empresa. Meu irmão, tem provas de arrependimento. Ele pode e deve ser recebido de volta no seio da igreja. Então, é possível. Na verdade, a exclusão não é uma exclusão da salvação. É o trato da igreja com os sinais visíveis. Pode ser que a igreja se engane, pode ser que o irmão também retorne, tá bom? Deixa eu ir um de cada vez aqui, o nosso irmão Jesus vai falar. A igreja em si, o conselho, ela procura tratar os seus disciplinados, porque às vezes tem igrejas que a gente vê que a pessoa é disciplinada e fica lá no canto. Sim. E o pessoal passa com um olhar de nojo para a pessoa. Sim. Quer dizer, afunda mais a pessoa. É verdade. Em vez de ajudar. Né? Então, a preocupação que deve ter o conselho, tratar dessas pessoas, e não afastá-las. Com certeza. Nós tocamos nesse ponto na outra aula também. Eu acho que você estava longe também, rapaz. Você foi cantar no Paraná. Londrina. Foi ali em Londrina cantar junto com o quarteto. Mas nós tocamos nesse assunto pensando que é responsabilidade do conselho da igreja tratar ou delegar a algum irmão maduro que possa acompanhar e tratar o pecado. Imagina que o pecado é um pecado da irmã Anne. Ela traiu o Leandro. Aí o pastor vai se encontrar com ela para tratar o pecado dela. Meu irmão, você está sendo imprudente no tutano. O pecado dela é a irmã Sara que vai tratar. A irmã Bia e a irmã Marli vão se encontrar com ela uma vez por semana para tratar esse pecado. Então, ou o conselho, ou a liderança, ou algum irmão delegado por ela vai tratar o problema. A menos que o Lucas que roubou deu uma banana para a igreja. Eu não quero saber de vocês, eu não quero tratar o meu pecado. Difícil. Vai lá, Nathalie. O membro que sofreu a exclusão, ele vai precisar novamente fazer profissão de fé? A nossa Constituição fala que sim. A nossa Constituição fala sobre uma nova pública profissão de fé. Olha pela lógica, uma vez que o membro negou a sua pública profissão de fé. É essa a lógica. Se o Lucas reverteu tudo o que ele fez no batismo e disse, eu estou fora disso aí. Estou fora disso aí. Ele agiu como um ímpio e ele negou a sua profissão de fé. Agora ele precisa professar a sua fé novamente e publicamente dizer, irmãos, eu estava lá embrutecido pelo meu pecado, eu estou aqui, eu creio em Cristo. Então é o que nos ordena a confissão de fé. Ixi, agora complicou minha vida, advogada. É só a O Denise senhor deu mesmo. exemplo de casos assim muito graves, adultério, roubo. Mas e no caso do irmão que é maior, é membro, e simplesmente não participa da comunhão da igreja, não se envolve,
corre o risco da exclusão? Com certeza. A Constituição da Igreja fala que qualquer membro da Igreja inativo por 2 anos, ele é desligado do rol de membros, abandonou o corpo de Cristo. Então é possível que isso aconteça constitucionalmente. Poxa, mas a Constituição da IPB é horrível. Meu irmão, a Constituição está só tentando ajudar a uma lida prática de um problema comum, abandono da Igreja. Então, essa é uma lei que a nossa Constituição interna, diga-se, irmão, a Constituição interna fala do desligamento, por exemplo, né? E um ponto importante do que a Denise está falando. Quando um pecado deve ser corrigido? Quando o pecado é pecado, meu irmão. Qual é a régua para disciplinar alguém? A Escritura. A Bíblia condena como pecado? Sim. Então é passível de disciplina. Aí eu vou ficar magoado por causa do casinho da Maria Helena. A Maria Helena não falou nada, é só não me chamar mais para tomar café. Ah, meu irmão, não dá. Tá não. O queimar o feijão não está na Escritura. Então, a gente vai tratar com pecados, tá bom? Pecados. E é só completando, né, o que o pastor falou, e aí em cima da pergunta da Denise, tem todo um trabalho do conselho, né? De ir até atrás dessas pessoas, verificar o que está acontecendo com essas pessoas, para justamente a gente não querer tratar um pecado onde não há pecado. Às vezes a pessoa pegou e a gente vai atrás da pessoa fala assim, ó, pastor, é que eu mudei, eu estou morando a 300 quilômetros agora, pastor. Me desculpa porque eu não sabia que eu tinha que avisar a igreja sobre isso, né? Mas aqui na minha igreja, eu estou frequentando a igreja do pastor, a igreja presbiteriana do pastor Zezinho. Tá bom, meu irmão, então você vai ficar por aqui? Então vamos ceder a sua carta de transferência para a igreja. Como muitas vezes a gente vai atrás da pessoa para orar e a pessoa fala, pastor, não quero saber mais. Foi um momento aí meu e eu fui lá, fiz a profissão de fé, me batizei, frequentei a igreja, mas hoje eu estou bem, não quero, né? Vou aqui ficar olhando para as estrelas, para o céu e está tudo certo. Aí a gente precisa conversar, admoestar a pessoa, né? Tentar trazer a pessoa para o seio de novo da igreja, né? E aí vai todo esse trâmite que o pastor falou e chega, tem realmente... E é uma decisão muito dura para o conselho, de ambos os lados. Muitas vezes a gente tem uma assembleia aqui, a gente precisa que os irmãos estejam aqui e aqueles irmãos que estão no hall de membro da nossa igreja têm que participar, né, de uma assembleia, coisa do tipo. E aí muitas vezes é difícil a gente ir atrás da pessoa e a pessoa realmente fala assim, ó, não dá. E aí a gente fica naquela, vamos tirar a pessoa, vamos manter a pessoa. Então é um trabalho também que o conselho é responsável por fazer e gerir esse tipo de coisa. Só um testemunho pessoal sobre a primeira igreja de Guarulhos. Eu acompanho as reuniões do conselho desde antes, desde quando era seminarista. A convite, o Rodrigo acompanha as reuniões do conselho a convite. Irmãos, eu nunca vi e nem imagino o conselho da igreja arbitrariamente excluindo alguém do hall de membros. Quando alguém é excluído do hall de membros, eu te digo com os olhos que viram, o conselho andou todas as milhas possíveis. O conselho insistiu por todas as vias possíveis. E é triste para nós, né, ver um irmão se desvencilhar da fé como se fosse algo pouco importante. Aí eu tinha uma assinatura naquele clube lá, eu parei de frequentar. E aí deixa caducar. Triste ver isso acontecer. Vamos lá em 1 Coríntios? Podemos ir lá? 1 Coríntios 5, verso 1 a 13. Esse texto é um pouco longo, meu irmão. Eu queria ler em conjunto contigo para a gente pontuar alguns princípios importantes desse texto. O apóstolo Paulo está tratando uma igreja problemática, a igreja de Corinto, bastante secularizada, numa cidade muito promíscua, e o apóstolo Paulo, então, está ensinando a igreja a como lidar com os irmãos que estão vivendo de forma dissoluta, tá bom? 1 Coríntios 5, verso 1 a 13, a gente vai ler e pontuar alguns princípios aqui, tá bom? Vamos lá. Geralmente se ouve entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vamos aqui, meu irmão. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Eu vou ler o texto inteiro contigo, fica tranquilo. Paulo está dizendo, eu soube que há entre vós imoralidade que nem o povo de Corinto aceita. O povo de Corinto, meu irmão, era um povo que tinha como prática, por exemplo, o culto aos deuses com prostitutos cultuais.
haviam grandes cultos sexuais nos locais de templo. É um povo promíscuo por natureza. E Paulo está dizendo, a igreja de Corinto está tolerando coisa que nem os coríntios toleram, tais como alguém que durma com a sua própria madrasta, um jovem, um homem que possua a mulher de seu próprio pai. Tem um pecado grave no seio da igreja. A condenação de Paulo é, eu daqui fiquei sabendo e a igreja não está fazendo nada com isso. Olha a repreensão de Paulo. Contudo, vós andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio aquele que tamanho ultraje praticou? Qual a condenação de Paulo? O fato dos irmãos estarem ensoberbecidos. Não há humildade, não há humilhação por causa do pecado. Os irmãos se sentem soberbos, não julgueis. Paulo está dizendo, vocês não chegaram a lamentar pelo pecado. Eles não estão preocupados com o pecado, não tem problema, não tem nada a ver. Tem um pastor pentecostal que fala assim, que no inferno tem uma placa escrito assim, lar dos nada a ver. Tem nada a ver. Paulo está dizendo, vocês não lamentaram, é grave. Olha agora a ordem do apóstolo Paulo para que a igreja se reúna, e Paulo está dizendo, eu com vocês, eu apoiando. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está ordenando uma coisa à igreja: façam um tribunal eclesiástico e julguem esse irmão. Paulo diz, eu não posso estar aí com vocês, mas o meu espírito está aí. Eu estou concordante com o que a igreja deve fazer, então vocês se reúnam e julguem esse irmão, e resolvam esse problema. E olha a dureza da exclusão. Paulo está dizendo, o entreguem a Satanás. O que é a exclusão da igreja? Entregar alguém a Satanás. O que significa entregar alguém a Satanás? Quer roubar? Não quer ouvir a igreja? Continua roubando. Quer mentir e se manter na mentira e não ouvir a igreja? Então minta. Mas saiba que o diabo é o pai da mentira. Saiba que aquele que veio como o ladrão na noite, ou melhor, ladrão na noite, eu estou fazendo referência a Jesus aqui, né? Como o salteador das ovelhas, é a minha ideia aqui. Como Satanás que veio para roubar, matar e destruir, quem veio roubar é Satanás. E você vai viver na vida com Satanás. Então, a igreja vai deixar que o irmão permaneça no seu próprio pecado. Por que a igreja faz isso, meu irmão? Qual a razão ainda da exclusão? Qual a esperança quando há exclusão? Final aqui do verso de número 5. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual é a nossa esperança? Quem sabe o Lucas, comendo o pão que o diabo amassou no próprio pecado, se arrependa. Quem sabe se a Maria Helena, que tanto mentiu e mentindo, enganando e sendo enganada, se arrependa. E faça o quê? E volte ao convívio da igreja. Quem sabe, no dia do juízo, pelo arrependimento dela, ela não seja alcançada pela graça do Senhor e não se converta. Ainda que desligada do corpo visível de Cristo. O objetivo sempre é, meu irmão, sempre a esperança do bem do faltoso, da misericórdia do Senhor, do perdão do irmão que está lá em pecado. Olha aí Paulo continuando a partir do verso 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado.
texto vem acompanhado de uma referência à Páscoa, dizendo que o fermento é sintoma de pecado e que a igreja deveria se manter sem pecado, sem que os irmãos sejam contaminados um pelo pecado do outro, na igreja de Corinto. Verso 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja a importância do verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Qual é a instrução final de Paulo? O problema não é que nós não sejamos misericordiosos com pecadores. Paulo diz, se nós não convivêssemos com gente que peca, nós tínhamos que sair do mundo. Nós vivemos no mundo caído. Paulo está dizendo, o problema é aquele que se diz irmão e é idólatra e roubador. O problema é aquele que assume a pública profissão de fé e este, tendo anunciado que crê em Cristo, vive como um ímpio. A ordem de Paulo nesses casos é, tirai este inico no meio de vós, nem comais com ele. A Bíblia não proíbe a amizade de crentes com ímpios. A Bíblia proíbe a amizade de crentes com outras pessoas que se dizem crentes e vivem como ímpios. Paulo está dizendo, a igreja não pode passar um pano no pecado. A igreja não pode ser tolerante com aquilo que Deus não tolera. Eu corrijo você, você me corrige, juntos nós crescemos em santidade. E ao invés disso, muitos estão perdoando mutuamente seus pecados, sem se tratar, comendo juntos, vivendo em pecado. Esse é o grande problema da santidade da igreja declinando, ladeira abaixo. Então, veja como em Corinto, na igreja de Corinto, Paulo está dizendo, a imoralidade precisa ser tratada, a igreja deve lamentar por isso, entregar a Satanás é algo que se faz com tristeza e esperança, quem sabe Deus o alcance, fruto disso, um pouco de fermento leveda a massa toda, a igreja deve purgar fora o fermento e comer o pão não levedado. Nós não devemos nos associar com os impuros e nós devemos julgar os de dentro, expulsando os malfeitores. A igreja precisa sim julgar, tratar um ao outro, consolar um ao outro, exortar um ao outro, vivendo na pureza do Evangelho. Tá bom? Vai lá, reverendo, com relação a não se associar com os impuros, isso já aconteceu comigo, tá? Vamos imaginar que eu e o Rodrigo, a gente tem uma relação de amizade de muito tempo da igreja, ele é amigo da minha família, sempre conviveu, os filhos dele convivem com os meus filhos, e eu não vou colocar ele na fogueira. Ele descobriu que eu fui disciplinado, aconteceu alguma coisa, e ele simplesmente deixa de conviver comigo. Ó, eu parei de ir na sua casa porque você cometeu isso. Ou ele não se associa às minhas práticas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalho com um irmão que ele se distanciou da igreja por alguns motivos. Só que ele trabalhava comigo. Hoje ele já está na igreja de novo. Ele trabalha comigo e eu exortei, eu falei, irmão, você tem que voltar para a igreja. Mas eu continuei convivendo com ele no trabalho. Quando ele me chamava para ir na festa de aniversário da filha dele, ele ia. Só que por um momento, passou um tempo que eu parei de exortá-lo. E isso, quando ele voltou para Cristo, ele falou que isso incomodou muito ele. Mesmo
mesmo eu estando convivendo com ele. Eu parei de falar de Jesus, eu parei de exortar, eu falava, ó, isso que você fez está errado, mas eu parei de jogar a Bíblia em cima dele. E quando ele veio conversar comigo, ele falou, cara, isso me incomodou muito, porque você simplesmente parou de me exortar. Eu continuava convivendo com ele, porém não me associava às práticas. A pior prática dele era não estar no convívio da igreja, ele estava meio embrutecido com algumas questões do lar, mas eu parei de exortá-lo nesse sentido. No convívio da igreja, isso é possível ou, dependendo da minha prática, é óbvio, eu vou deixar de frequentar a casa daquela pessoa. Mas essa associação está só relacionada a estar perto ou não se associar com o pecado, que é o correto? Certo. Vamos pensar no irmão desviado ou no ímpio. Como eu vou ganhar a Cristo, o irmão desviado, se eu não pregar o evangelho? Eu preciso estar por perto. Como que eu vou ganhar o ímpio para Cristo se eu não pregar o evangelho? Eu preciso estar por perto. Eu preciso ter laços. Eu preciso atender à oração sacerdotal de Jesus. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vamos conviver com pecadores, certo? Do que 1 Coríntios está nos proibindo? Daquele que se diz crente. Estou firme na fé, estou com Jesus. Não tem problema, eu estou vivendo a plena comunhão com Jesus. E vive como um pecador. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos mexer nos pecadores aqui, né? Porque senão ninguém aguenta. O Jefferson vem no domingo, ele faz a devocional, está em plena comunhão. Não, eu sou da mesa de som, rapaz, eu tô com Jesus. E aí você bate um papo com o Jefferson e ele fala, mas rapaz, eu gosto de uma pinga. E eu gosto de uma pinga, sábado, às 3h30 da manhã, numa balada que tem na Paulo Facini. Deve ter alguma na Paulo Facini, né? E o melhor, rapaz, depois de bastante pinga na Paulo Facini, eu não voltar para casa sozinho. Então eu procuro sempre alguma garota que queira me acompanhar. É assim que eu vivo, diz o Jefferson. Minha vida louca. Mas imagina, pastor, domingo de manhã eu estou aí para fazer a devocional. É desse tipo de gente que Paulo está falando. Não é um irmão dizendo, pô, rapaz, estou arrependido, hein? Estou distante da igreja. Ou às vezes o irmão que deixa a comunhão da igreja precisa de admoestação. Precisa. Agora, o problema é aquele que diz, estou bem, estou com Jesus, estou vivendo com Deus e vivendo a vida mais carnal possível. Aquele que, dizendo ser crente, vive como um ímpio. Com este, nem comais, diz a Escritura. Então, o problema, Ricardo, não é o irmão desviado. O problema é, essencialmente, aquele que diz que é crente e vive deliberadamente no pecado. Não tem sintoma de salvação. Não é próprio dos crentes assumir a fé em Jesus, vir no culto no domingo e roubar deliberadamente na segunda-feira. Então, uma coisa muito errada aí. Entende? Então, com estes é o que a Escritura está falando, não vos associeis com eles. Ô, pastor, vou confessar o pecado aqui. Aí, tô falando, Marilena, vou ter que fazer disciplina agora. Pô, tô ocupado já demais para mexer com disciplina. Antes do senhor citar o 1 Coríntios 5, eu estava conversando com o Julião sobre esse trecho aqui do versículo 11, né? Que ele fala que com esse tal, nem ainda comais. E aí, não sei como o senhor sabe, antes de eu conhecer a teologia reformada, eu estudei com os Testemunhos de Jeová, né? E aí eles usam esse trecho de com esses ainda nem comais para usar como base para excluir totalmente um irmão que esteja em pecado. E isso inclui pai, mãe, filhos, ao ponto de você nem poder dar um bom dia. Então, até que nível a gente pode ter para não chegar a esse extremo? Se eu vou visitar a cadeia, o que me dá o direito de tratar mal os presos? Entende? O que me dá o direito de tratar com indignidade? Eu devo tratar com respeito. Essas pessoas que negaram a fé, contudo, não são pessoas do meu convívio. Não são aqueles que eu vou chamar de amigos.
É triste perder amigos assim. Eu falo com dor no coração. É triste perder amigos assim. Mas o fato, a Escritura não está me proibindo e dizendo, a partir de agora, a regra é, não diga nem bom dia para o fulano, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu neto. Meu irmão, tem sabor de legalismo. Tem sabor de legalismo. O texto está falando sobre não nos associarmos. E isso não exclui a ideia de tratar respeitosamente. Bom dia, Maria Helena. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos almoçar lá em casa. Infelizmente, meu irmão, eu não posso. A Escritura me proíbe. Eu não vou nem citar que a Escritura me proíbe. Não posso. Mas não mente também não, né? Não posso, tem um compromisso, tem nada. Não mente também não, meu irmão. Tá bom? Então a ideia é, não mantenha o convívio, não é com pecadores, não é com crentes desviados, é não mantenha o convívio com quem diz ser crente e vive deliberadamente em pecado. Esse é o grande problema. Vai lá, Rodrigo. Ô pastor, tem um autor batista que ele fala o seguinte, a disciplina, ela se compara, por exemplo, à justiça secular. Então, por exemplo, uma pessoa é presa porque cometeu um crime e ele dá 3 porquês. Ele fala assim, primeiro ela é presa porque a justiça tem que ser feita. Então, é justo que a pessoa receba o que ela merece. O segundo é que é para a correção dela, para que essa pessoa seja corrigida e aprenda e não cometa de novo esse erro. Então, para a correção dessa pessoa, do faltante. E a terceira é para a pureza da sociedade. Então, para que os demais não vejam isso e falem assim, aí se a pessoa cometeu isso, não aconteceu nada, eu posso fazer também. Então, para que os outros não se corrompam. E eu vejo isso nesse texto. No verso 5 fala sobre como que... qual é a finalidade, é para que aquela pessoa seja salva, seja corrigida, volte a Cristo. O final fala sobre a justiça de Deus sendo feita. E o verso 8 fala sobre o fermento, sobre não corromper as demais, a purificação do seu povo. E eu acho que um aspecto disso é que tudo isso, e eu acho que esse aspecto é importante para nós, para a igreja, é enxergar em tudo isso o amor. Porque por que Deus ele é justo e manda e faz o que é justo? Porque ele ama a si mesmo. Ele é justo, então ele tem que Falou da justiça. Deus é justo, então Amém. Ele tem que viver e fazer coisas justas. Isso por amor a si mesmo. Deus ama o seu povo, então Ele corrige para que as pessoas se voltem a Ele. Sim. E o povo de Deus aprende com isso, para que eles não caiam. E às vezes a gente fala ou pensa sobre disciplina na igreja e é um peso, é uma coisa pesada, é uma coisa difícil. Fala assim, uma pessoa que foi disciplinada, eu fui disciplinada e saí da igreja. Eu fui disciplinado e falo mal do pastor, eu falo mal do X ou do Y. E a disciplina é motivada pelo amor. Pelo menos tem que ser. Uma disciplina bem feita. Eu sei que existem igrejas, pastores, conselhos que não fazem corretamente. E isso é um caso à parte. Mas a igreja, a disciplina, a gente tem que enxergar que ela é biblicamente motivada pelo amor. Sim. Deus corrigindo o seu povo. Deus trazendo o faltante para perto de si e purificando o seu povo, para que os demais não cometam a mesma coisa. Eu acho que é difícil a gente enxergar isso no nosso tempo assim. Um tempo onde todo mundo é ofendido, né? Ninguém pode ser ofendido. Mas, biblicamente, a disciplina bíblica ela é por amor, para a correção do seu povo, para que a alma seja salva, como o texto fala. Sim. Meu irmão, vamos pensar um pouquinho nessa fala do Rodrigo para a gente encerrar. Me dá 10 minutinhos a mais, porque eu não posso falar de disciplina na semana que vem. Semana que vem nós retornamos à nossa série de como é que chama aquilo? Teologia Bíblica. Voltamos à Teologia Bíblica semana que vem. Deixa eu só desfechar o assunto pensando nessa finalidade da disciplina que nós citamos, da correção do faltoso, e agora propriamente na parte final, no desfecho, na reconciliação. Então, rapidamente aqui nós concluirmos, né? 1 Coríntios nos mostrou que é necessário expor o pecado para que seja expurgado, advertir a igreja para um julgamento justo, buscar a salvação do pecador, sujeitá-lo a seu próprio pecado quando impenitente e embrutecido,
e julgar os de dentro. O texto nos ensina. Afinal, meu irmão, a reconciliação, como que acontece o fim, o desfecho, como que a igreja deve se portar perante o final da disciplina. Então, alguns pontos importantes para nós aí. E aí já não lembro quem citou a essa altura, falando sobre a reconciliação, né? O que acontece no final. Veja aí o artigo 134 do Código de Disciplina. Está no grupo da igreja, viu, meu irmão? Mandei lá 2 semanas atrás. Se você rolar a página lá, você vai achar o arquivo do Código de Disciplina. Ele diz assim: todo faltoso terá direito à restauração mediante prova de arrependimento. E nos seguintes termos: no caso de lhe ter sido aplicada a penalidade com prazo determinado, o concílio, ao termo desse, chamará o disciplinado e apreciará as provas do seu arrependimento. Ou, no caso do afastamento por tempo indefinido ou exclusão, cumpre ao faltoso apresentar ao concílio seu pedido de restauração. Então, somente essa é a diferença. Aqueles que são disciplinados por um tempo determinado, o conselho os chama. Aqueles que são disciplinados por tempo indeterminado ou que são excluídos, eles têm a tarefa de, então, voltar. O concílio não poderia fazer, o conselho da primeira igreja não vai todo ano mandar uma carta a todos os membros que já passaram e foram excluídos e disciplinados, dizendo: quer voltar agora? Quer voltar agora? Então, parte da própria pessoa demonstrar, né, o arrependimento da impenitência e se dispor ao corpo de Cristo novamente. Meu irmão, afinal, olha alguns princípios bíblicos que pontuam a nossa reconciliação. Vamos ler rapidamente esses 3 textos. Pedir para o Salvador aqui, é que a gente tem o Salvador e o Jesus na igreja, meu irmão. Pedir para o Renato ler para a gente Hebreus 12, versos 3 a 13. Pedir para o William ler para nós 2 Coríntios 2, 5 a 11. E a Aline aí ao lado, leia para nós, por favor, 2 Coríntios 7, versos 8 e 10. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos julgueis, demasiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistindo até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimais quanto por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrijam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas aos joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que manco, antes seja curado. Meu irmão, veja especificamente comigo o trato de Deus. Quanta alegria o Cauê e a Denise sentem ao levar a Helena, a uma maldosa mulher com uma agulha grande,
que vai segurar aquela coxa rechonchuda e enterrar uma agulha, a ponto de fazer essa criança chorar e arder em febre. Você deixaria seu filho sem isso? Por que você faz isso? Ele está sofrendo. Ele está chorando, seu filho lá. A Helena provavelmente esgoelou lá. Já fez, Adriano, não? Chorou junto também, né? Adriano chorou junto. Meu irmão, Deus corrige o filho que ama. O texto de Hebreus está dizendo, Deus não tem pena de fazer você chorar para que você seja santificado. Deus disciplina, Ele açoita todo filho que recebe. Se os crentes vivem indisciplinados, são bastardos e não filhos. O texto diz, a correção no momento não é prazerosa. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas o texto diz, o Senhor nos disciplina para aproveitamento, ser participantes da sua santidade. E ao fim, a disciplina produz frutos de justiça. Meu irmão, eu sou fruto de justiça da disciplina eclesiástica. Meus pais foram disciplinados. Graças a Deus por um conselho que disciplinou os meus pais. E eles não abandonaram a justiça de Cristo. E eu cresci ouvindo o Evangelho, porque os meus pais foram corrigidos com amor. E Deus produz frutos de justiça. Olha o que diz o verso 12 e 13. Restabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Esse é o objetivo da disciplina. Essa é a bênção do fim dela, da reconciliação. Restabelecer as coisas ao seu lugar, ver frutos de justiça. Olha 2 Coríntios, como Paulo fala sobre a necessidade de confortar aqueles que pecaram. Veja aí, por favor, William. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Bastaria a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo, correção produz tristeza, mas que não seja demasiada. Paulo está dizendo para que eu, o apóstolo Paulo, não seja demasiadamente áspero. Paulo está dizendo para que o irmão arrependido seja perdoado e a igreja de fato o perdoe. E o mesmo apóstolo que escreve na primeira carta dizendo, entregue a Satanás, eu e meu espírito reunido convosco. Agora ele está dizendo, se vocês o perdoam, eu o perdoo também. Disciplina, meu irmão, e o fim dela é motivo de glória a Deus. Disciplina não é ficha criminal na vida do crente. Ah, Lucas, você roubou, agora você está manchado, meu irmão. Talvez a gente não vai pôr o Lucas na tesouraria da igreja, né? Tudo bem, a gente não quer pôr uma tentação nas mãos de um irmão que já pecou nessa área. Mas, meu irmão, crente em Cristo, redimido por Jesus, perdoado por Deus, quem sou eu para dizer, não vamos comer na casa do Lucas não, pô, ele já foi disciplinado. Percebe como é fim do momento da disciplina? Paulo está dizendo, o perdão e a reconciliação acontecem para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A Escritura quer reconciliação no tempo oportuno. Por fim, o apóstolo Paulo, capítulo 7, versos 8 a 10. Por favor, Aline. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Bem, parece que as falas de Paulo causavam tristezas à igreja de Corinto. O povo ficava triste por ver seu pecado, por ser corrigido e magoado tantas vezes pelas palavras que são duras muitas vezes. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu me arrependo de ter causado tristeza em vocês, mas que bom que eu causei tristeza a vocês, porque a tristeza leva ao arrependimento, o arrependimento leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, produz salvação. Meu irmão, na disciplina de Deus sobre as nossas vidas, é melhor ser contristado pelo nosso pecado e salvo por Cristo, do que viver uma vida de alegria passageira no pecado e ser condenado ao inferno. É a graça de Deus, disciplina é graça do Senhor. Então, meu irmão, considerações gerais, olha como a gente está vendo esse processo. Lançai fora o velho fermento, esse pecado precisa de disciplina, que objetiva a reparação e julgai-os de dentro. Julgando-os de dentro, nós almejamos o arrependimento, que deve levar à restauração. Basta-lhe a punição. Na restauração, deveis perdoar-lhe e confortá-lo, para que a restauração produza arrependimento. Está arrependido? Veja que não caia, para que o pecado não precise de disciplina. Isso é um organograma do reverendo Márcio Alonso. Você que quer estudar sobre disciplina, entender melhor, o reverendo Márcio Alonso tem uma longa série de estudos no YouTube, enquanto era pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em São Paulo. Hoje o reverendo Márcio Alonso mora em Goiânia. Eu fui o último dos moicanos. Minha turma foi a última ou a penúltima que ele deu aula antes de ir embora. Nós aprendemos muito bem com esse irmão que nos apontou princípios da disciplina. Considerações gerais, meu irmão. Detalhes aí que talvez tenham passado. Existe um processo disciplinar. Existe tribunal, acariação de provas, testemunhas, recursos e tudo detalhadamente documentado. Meu irmão, não tem açougue na Igreja Presbiteriana do Brasil. O negócio é feito com começo, meio e fim. Você vai ter a oportunidade de se defender, de se explicar, que Deus te livre de fazer isso. Tem testemunhas, tem provas. O Lucas roubou, está aqui os recibos da empresa. Vamos olhar. De repente a gente soma os recibos da empresa e descobre que isso é uma grande calúnia contra o Lucas. Meu irmão, a nossa igreja já passou por um problema muito duro assim, se não me engano, uns 20 anos atrás. O negócio tem que ser sério, a disciplina precisa ser aplicada com responsabilidade. E todo o código de disciplina expõe como a igreja deve fazer isso. Ninguém vai fazer isso do Roseli, estou magoado com você, vou te disciplinar. Não dá para fazer isso. Mas a igreja fez isso. O pastor estava magoado, estava com ciúmes do Rodrigo, que dá aula melhor que ele, o pastor disciplinou o Rodrigo. E o conselho foi junto com o pastor. Sobe um documento para o presbitério. Mas o presbitério está no complô do pastor. Que suba para o Supremo Concílio. Daqui 4 anos, na reunião dos pastores e presbíteros de todo o Brasil, seu recurso vai ser avaliado lá num tribunal de recursos do Supremo Concílio, para que a gente busque pureza em todas as instâncias da igreja. No que couber a nós, meu irmão, ninguém vai andar na injustiça e na maldade. Somente há disciplina quando há conhecimento dos fatos e disposição de denunciar, e não se aceita denúncia sem denunciante. Então, nossa, rapaz, o fulano pecou e a igreja não disciplinou. Às vezes nós não estamos nem sabendo. Pastor, então eu vou te contar, mas não fala que foi eu que falei. Não pode, meu irmão. Não pode não. Alguém me alertou dizendo, pastor, mas acho que a lei do nosso país fala sobre denúncia anônima. Então faz uma denúncia anônima para um crente mais corajoso que você, para ele escrever a denúncia e entregar ao conselho. Nós não vamos ficar aceitando, nos dando ao luxo de tantos falatórios que podem surgir contra os crentes, né? Então esse é um princípio do código de disciplina da nossa igreja. Havendo denúncia, devem haver provas, sujeitando-se o denunciante à disciplina por difamação. Maria Helena, está falando que eu menti porque Deus te revelou? Prova aí, minha irmã. Eu acho que a Sara, esposa do Lucas, está grávida e esse menino é japonês, não é o filho do pastor. Se nascer, nós vamos saber, né? Se nascer japonês, né? Faz um teste de DNA. Mas prova. Crentes não acusam, meu irmão, falsamente. Crentes não são nécios nas suas acusações, fazendo isso na disposição de se porem em dizer falso testemunho contra o seu irmão. Denúncia tem que ser comprovada.
Em caso de faltas pessoais, não se aceita denúncia sem o cumprimento de Mateus 18. Vai ter com teu irmão. Eu não vou resolver sua treta, não. Ai, eu dou dó, não quero pedir perdão pro irmão. Vai lá, meu irmão. Conversa com ele, é Jesus que está mandando. Antes da gente resolver o negócio aqui. Quanto ao irmão faltoso, não esmague a cana quebrada e nem passe um pano. Citei isso semana passada, ou há 2 semanas. O irmão foi disciplinado. E aí você vai lá abraçar ele e fala assim, ô, tadinho de você, o conselho malvado disciplinou você. Ô, meu irmão, não fica assim não, a gente sabe que... Meu irmão, não é essa a postura. Um crente diz, meu querido, você errou? Você roubou, Lucas, e isso é pecado, cara. Você fez errado. Mas, eu não vou passar um pano no teu erro, mas eu não vou esmagar a cana quebrada. Você roubou, meu irmão, mas eu estou contigo. Vamos caminhar junto, vamos orar essa semana. Vamos tomar um café comigo aí antes ou depois do teu trabalho para a gente poder conversar e eu te ajudar a voltar à comunhão com Cristo. Não passe um pano, nem esmague a cana quebrada. É esse o nosso trato com os irmãos disciplinados. Toda disciplina deve cessar qualquer conversação sobre o assunto. Meu irmão, que não se espalhe a fofoca no seio da igreja. O conselho disciplinou e anunciou publicamente a disciplina. Acabou o assunto. Está tratado e resolvido. Agora, se você fala assim, não, pastor, mas eu tenho uma prova aqui, ó. O Edmilson lá, que bebeu pinga na semana passada, ele bebeu uísque e vodka também. Sabe aquele... Você tem um elemento novo que torne a disciplina mais séria? Então, aí é outro assunto. Agora você quer só ficar rindo, né, cutucando assim, aí você vai encontrar a Sara ali na porta da igreja, cutucar ela e falar assim, olha lá o pinguço, olha lá o pinguço. Ô doce impiedade que nos leva ao inferno, hein, meu irmão? A igreja deve cessar qualquer tipo de fofoca, de burburinho, quando a disciplina é feita e resolvida e publicamente anunciada, porque o tribunal já foi feito, o irmão já está arrependido, a situação já está sendo tratada. Aquele que está de pé, veja para que não caia. Afinal, meu irmão, encerramos aí com a leitura do texto bíblico, que isso conduza o nosso coração quanto ao trato da disciplina. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Não dependa da disciplina eclesiástica, meu irmão. Discipline o teu coração, lute contra os teus pecados, veja para que não caia. Vamos orar, irmão? Esse é um tema importante de curvar nossa fronte em humilhação perante o Senhor. Pai de amor, nós oramos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos a Tua santidade e a Tua justiça. E perante a pureza do Senhor, Pai, nenhum de nós subsiste. E nós não queremos permanecer na nossa ignorância, no nosso pecado. Queremos ser sempre tratados e moldados pelo Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor discipline os nossos corações, Pai. Oramos para que o Senhor trate, Deus, ao coração de cada um de nós como um pai que corrige o filho que ama. Nos livra, Senhor, de ser disciplinados publicamente ou de ser disciplinados pelo corpo da igreja por não refrearmos os nossos corações. Nos dá condições, Senhor, de sermos tentados e não ser tentados além das nossas forças. Nos dá vigor no Teu Espírito para resistirmos ao pecado, mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. E Pai, se porventura sobrevirem tempos na nossa vida em que nós não nos refrearmos e precisarmos ser disciplinados, Senhor, dá arrependimento ao nosso coração, Pai. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos traga, Senhor, com laços de amor, com mão forte e amorosa. Nos reconcilia contigo, Senhor, para que a glória seja do Senhor como juiz, para que a glória seja do Senhor como Pai, para que no último dia todo pecado seja extinto e reste tão somente a glorificação do Senhor, no dia em que nenhum de nós mais será disciplinado, porque todos nós seremos santos como é santo o Senhor. Assim oramos e clamamos
No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai.